Jacaré. Olá, bom dia, Marcos Amorim dos Semeadores Digitais. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Bruno Pita. Bom dia, professor José Dilson Amorim. Bom dia, lindos. Bom dia, Tudo bem, Marcos. bom? Bom dia, Tudo Zé. bem? Marcos, Pita, galera. Show de bola. É nóis. E aí, quem vai puxar o assunto hoje? Se ninguém tiver um assunto assim mais interessante, tá bom. Hoje eu acordei com a figura, com a coisa do pensamento, né? E aí eu puxei um livro aqui, o livro Antimedo, e interessante que tem uma parte que ele fala exatamente sobre essa coisa do pensamento, né? O poder do pensamento. Até acho que a gente falou rapidamente sobre isso aqui, acho que o Peter havia comentado, e eu acho que ele termina tendo um poder, sim, significativo. Aí eu estava vendo aquele vídeo que o Marcos mandou da guitarra, o cara lá nas frequências e tal, e a gente andou avançando essa conversa e, pô, não, peraí, se eu botar, escrever no papel, se eu falar palavras, tudo que eu pensar ou expressar, ela tem poder, né? Positivo ou negativo. Aí acho que eu queria ver se a gente conseguia navegar por essa linha hoje. Ok, maravilha. Você quer já explanar alguma coisa? Pro Pita, o Pita já abriu o microfone aí, deve estar cheio de coisa para falar. Vai lá, Pita. Não, eu abri o microfone para falar que eu acho massa, é um tema interessante, velho. É um negócio bom de esmiuçar. Pensar, né? Eu Show também de achei bem bola. interessante. Beleza, então eu vou, né? Sim, você queria expressar, Marcos. Não, vai lá. Na verdade, eu tô vendo aqui para onde é que você vai para eu seguir. Hoje é o dia dele ir pra fogueira, vá lá. Hoje é sua vez. Fogueira é É sua minha hoje. vez, né? Vai ter um Maurício aqui que tá Jogando gostando. tênis, a porra. Tá miserável. Pois é, né? Eu acho que essa coisa do pensamento é uma coisa que sempre me acompanhou de alguma forma, né? Talvez eu vi o vídeo chamado Segredo, né? Que fala da coisa do pensamento positivo. Ele sempre fala da coisa do pensamento positivo, né? De você pensar positivamente. Ao longo do tempo, eu acho que sim, pensamento positivo ele é importante. Mas não é só isso, né? É só um pensamento positivo puro e simples, apesar de ter um efeito, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar esse vídeo aqui exatamente sobre esse aspecto. Você pode escrever no papel, até o que você escreve no pote, o Marco depois vai explanar um pouco melhor sobre isso. Tem algumas experiências, né, que se fazem e, tipo, o que eu escrevo, só o fato de eu escrever e jogar sobre a palavra, aquela escrita, os meus sentimentos, positivo ou negativo, ele tem um reflexo natural. E aí eu acho que esse estudo do pensamento, ele termina sendo interessante, até para a gente quebrar algum dogma, né? Ou alguma parede que cria uma ideia de que você só pode pensar positivo. Inclusive, eu já vi casos que você às vezes precisa pensar negativo para gerar um equilíbrio. Então, assim, tem muita teoria relacionada e entender um pouco mais sobre esse aspecto, para mim, é bastante interessante. Eu sempre tive na minha cabeça a importância de você pensar positivamente. Pô, velho, pare de ser negativo, pode ser pessimista, pare de ser isso, pode ser aquilo. Só que na vida tudo tem um equilíbrio, né? Tem os símbolos naturais de equilíbrio, o yin e yang, a balança, depois sua pendência, o positivo e o negativo, enfim. Então, essa coisa do positivo e negativo, ele sempre existiu. E no pensamento, né? Então, acho que o pensamento também, de alguma forma, ele tem essa coisa também. O grande lance é só pensar positivo, ou às vezes pensar negativo também pode ser interessante. Já que a gente está falando de equilíbrio, né? Ou quais são os experimentos, as experiências que a gente pode trazer aqui, que pode nos dar essa visão mais aguçada. E como é que tem dois pensadores aqui, pesquisadores, eu vou trazer isso aqui para a gente ir desenvolvendo aqui, abrindo minha mente. Já vou franqueando aí a palavra para vocês. Pita, vai? Vou lá. Essa questão justamente desse fato que você apontou aí, Zé, do pessoal
ficar nesse hino aí do você tem que ser positivo, você tem que pensar que não sei o quê. Aí vem um pensamento, aí a pessoa briga vê um pensamento negativo, a pessoa briga com ele ali, tipo, de alguma forma afasta aquele pensamento ali, e aí não, porque eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo. Aí vem outro pensamento, a pessoa briga de novo, afasta ele, não, porque eu tenho que pensar positivo. Velho, o ser humano, ele tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Aí vai dar uns 50 pensamentos por minuto, se você dividir isso aí. Vai dar mais ou menos uns 50 pensamentos por minuto. Desses pensamentos que ocorrem, é, a maioria você nem lembra, velho, você nem percebe. Aí o que que acontece? São pensamentos que são causados por N fatores, por coisas que você leu, por coisas que você assistiu, que você ouviu. Como o Marcos jogou o vídeo lá das músicas que programam, né? Você está sendo reprogramado por músicas que você escuta. Então, diversos fatores, uma placa que você viu na rua, tudo isso é gerador de pensamentos. E muitos deles passam que você nem se dá conta do que aconteceu. Aí, tipo, você tá na rua andando, aí você fala, poxa, ó, aí você tá observando as coisas e aí sua mente tá ativa, aí cai uma folha e ela já pensa no lance da folha caindo. Aí depois ela já liga com o pensamento do, poxa, o sol tá quente, o que é que eu vou comer hoje? E, poxa, a roupa daquela pessoa e não sei o que. Velho, é 300 que vem um por cima do outro ali. E você não toma esse controle, velho. E assim, boa parte dos pensamentos são negativos. Mas o porquê os pensamentos são negativos? Aí é que tá o lance do negócio. Muita gente tem aquele. Acredita-se que, muito naquela frase, né? Que ficou aí enraizada na sociedade, que é os opostos se atraem. É nada. Esqueça isso aí. Isso aí é uma das maiores mentiras que já contaram na humanidade. Os semelhantes se atraem. Os opostos não se atraem, os semelhantes. Então, por que você está tendo tanto pensamento negativo? Não é à toa. É baseado no seu comportamento, nas suas características, na sua personalidade. É baseado no seu caráter. Por isso que você tem uma, uma parte grande de pensamentos negativos. É baseado no que você consome, no que você absorve, no, nas coisas que você dá mais atenção. Então, tem gente que abre o celular. É uma onda que eu abro o meu celular, velho. Qualquer hora que eu abro o celular, vem alguma notícia de Mercedes, ou da Fórmula 1, ou do fabricante de carro. Porque todo tempo que eu passo, eu dou uma observada em uma novidade que tem, que eu sou aficionado pela Mercedes. Aí eu abro o celular e vê isso. Mas tem gente que abre o celular e aí já vem notícia da. Porra, pra você ter ideia, nem notícia de coronavírus aparece quando abre o celular, velho. Que é o que está em alta agora, teoricamente seria o que apareceria mais. Mas se a gente que abre o celular, já tem notícia lá de quantas pessoas morreram no dia. Já tem notícia lá de o casamento de fulano terminou. Então, é o que você dá atenção. O celular é a mesma coisa da sua mente, assim, ele trabalha mais ou menos igual. Ele te entrega o que você geralmente deposita mais atenção. Se você depositar mais atenção em porcaria, ele só vai te entregar porcaria. Se você deposita mais atenção em coisas negativas, ele só vai te entregar pensamentos negativos também. Somente só vai te entregar pensamentos negativos. Então, os semelhantes se atraem. Aí, como é que você faz para ter um equilíbrio? Para você dar uma amenizada nisso aí e você ter pensamentos melhores do que os que você tinha?
A gente tem até o próprio. Porque se fosse assim, se a gente fosse olhar pelo lado da perfeição, de ter pensamento negativo, a gente não veria aquela fala de Jesus lá, que ele pede a Deus que, se fosse possível, para que passasse aquele cálice. Você acha que ele pensou o que ali naquela hora? Ele pensou, porra, eu vou me arregaçar todo nisso aqui, velho. Ele não pensou 100% positivo ali de chegar, poxa, vai ser legal isso aí que vai acontecer comigo e tal, que eu vou transformar a humanidade. Não, ele pensou no sofrimento que ele ia ter, velho. Então, não existe essa de você ser uma figura ali perfeitinha que eu só vou pensar positivo. Velho, tem pensamento que entra que você nem vê, velho. Você não tem controle assim, porque o inconsciente representa 95% do negócio, velho. Para você controlar esses 95% com os seus 5% consciente, é um trampo, velho. É um trabalho aí gostoso de fazer, viu? Porque você vai precisar de um esforço punk, velho, para poder dar conta disso aí. Então, a melhor maneira de você, pelo que eu vejo, de você equilibrar aí essa balança aí e de você, para quem pende muito pro lado negativo, é você mudar as suas atitudes, é você mudar o seu comportamento, é você mudar as coisas que você dá atenção. Para que é pior aquelas porcarias daqueles jornais que passa meio dia que só fala de gente morrendo, velho? E às vezes mostra ao vivo o policial trocando tiro. Velho, você tá almoçando, bicho. Você tá almoçando, você tá consumindo esse tipo de coisa. Olha que maluquice do caralho. Aí, você tem que mudar suas características, assim, do que você faz no dia a dia, do que você escuta, do que você lê, do que você assiste, do que você conversa, porque aí o que você conversa também é fruto do que você consome, das pessoas com quem você conversa, que aí eu vou botar a moeda, as duas faces da moeda, as pessoas que você conversa que têm tendência negativa e as pessoas que são super positivas que você pode contaminar, porque muita gente fala assim, eu vejo num monte de post, velho, que a galera se afasta das pessoas tóxicas. Sim, você não é uma, né? Você é o bonitão da história. Sempre as pessoas tóxicas são as outras. Você nunca foi tóxico para alguém. É o lance de você se observar, velho. Se enxerga, pô. Olha para você e vê como você é. Baseado nisso, você vai saber o que está acontecendo lá fora. Então, muda a frequência, velho. Muda o que você consome, muda as coisas que você deposita atenção. E aí, com o tempo, essa coisa vai se equilibrando. Aí você vai tendo pensamentos mais assertivos. Eu gosto de trocar o positivo por assertivo. De você, a sua mente trabalhar em função de coisas que façam você crescer. E aí, você crescendo, ah, o seu caráter ele melhora um bocado tipo, você consegue observar os outros e auxiliar os outros no que você já passou. Então, é, é, é a mudança de hábito mesmo. Para você substituir pensamentos negativos, para você que sofre com pensamentos negativos, para você substituir é você substituir os hábitos. Lembrar do lance de que os semelhantes se atraem, forçar aí a mudança de hábitos e com o tempo isso aí vai se equilibrando. Você, quando você vê, você já está ouvindo aquela música What a Wonderful World e dando risada no meio da rua. Valeu. Maravilha. Rapaz, esse assunto aí é até coisa para falar, viu? Porque eu sou fascinado por esse assunto. Eu lembro que em 2012, quando eu estava começando a estudar os vídeos do professor Hélio Couto, ele falava muito disso, né? Que a gente tem que ter em torno de 70 mil pensamentos dia. E que a nossa vida é um caos. E que exatamente porque a gente não controla os nossos pensamentos. Porque a gente não escolhe o que a gente quer pensar. E aí ele fala assim, você não é os seus pensamentos. E eu ficava, como assim, velho?
você pode mudar os seus pensamentos. Não é possível. Aí ele, como que eu vou mudar os pensamentos? Simples, quando chegar o pensamento que você não quer, cancelado, pensa outra coisa. Aí fala, você é doido, não tem como fazer isso não. Dá certo isso não, você é doido. E aí, de tanto ouvir as palestras dele, eu comecei a acreditar que dava, né? Comecei a buscar mudar o meu padrão de pensamento. E aí foi. Mas, pô, era muito difícil, velho, porque você tá pensando negativamente sobre algum assunto, sobre alguém. Aí você, pô, não quero pensar nisso, vou pensar em outra coisa. Aí você pensa em outra coisa, daqui a pouco a mente volta para lá. O tempo todo, fazendo esse link, né? Essa trava. E aí você, pô, não é possível, velho, não tem condições. Ele chegou a falar, inclusive, das mulheres, né, com TPM e tal, que, mas é fisiológico, tá? Não, tudo tá na mente. E aí, depois de 2012, 2008 anos depois, eu começo a perceber que realmente é possível você fazer essa mudança. E também comecei a compreender por que é tão difícil mudar o pensamento. Simplesmente porque você está acostumado com aquele padrão de pensamento. Aquilo é o seu. Por que é tão difícil pensar positivamente? Vamos partir dessa linha aí. Porque tudo que está ao nosso redor tende para o lado negativo. Tende para dificuldade, tende para problemas. Né? Então, é o estímulo que a gente tem o tempo inteiro. Então, qual é o grande lance, a grande sacada? É você cuidar do input. Então, o nosso cérebro, inclusive, se fala de reprogramação mental, né? Então, o que é uma reprogramação? É você entrar com dados novos, um novo input. Reescrever o que está dentro da sua mente. Como é que você faz isso? Você só faz isso colocando informações novas, diferentes daquelas que você está acostumado a receber. E aí é bem interessante isso, porque nesse momento você tem a possibilidade de enxergar quem você verdadeiramente é, como você verdadeiramente se comporta. Porque na hora que você dá um input e aquele input te causa um desconforto muito grande, quer dizer que você não pensa daquela forma. Essa é a maior prova de que, poxa, isso aqui precisa ser mudado. Se eu não quero ter esse resultado, é o que o Einstein falava, né? Se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter atitude. Se você quer ter resultados diferentes, tem que ter atitudes diferentes. Para ter atitudes diferentes, tem que ter pensamentos diferentes. Então, está muito relacionado, eu vejo que é um ciclo, né? Que é o pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, quais são os resultados que você está tendo na sua vida? Você não está gostando dos resultados que você está tendo, então você precisa mudar as suas ações. Como é que você muda as ações? Bom, a gente sabe hoje que o sentimento é um grande impulsionador das ações. Tanto que tem os crimes passionais, né? Agir por impulso. Então, o que é isso? É o sentimento que a pessoa tem que tomou conta. E antes disso, você tem o pensamento. Então, quando chega no ponto do sentimento, quer dizer que aquilo ali já tomou seu pensamento. Então, onde é que você tem que atuar? Normalmente, a gente quer mudar o resultado direto. Só que para mudar o resultado, a gente precisa mudar a ação, mas antes disso precisa mudar o sentimento e antes disso precisa mudar o pensamento. Então, o pensamento é a base de tudo. O pensamento, na verdade, é um grande laboratório. Então, lá você pode fazer diversos testes, você pode, inclusive, moldar a você mesmo utilizando essa ferramenta. Só que a gente está num processo, enquanto humanidade, que a gente quer o mais fácil. A gente se acostumou, a gente se habituou a isso, a gente quer a pílula. Pô, eu quero ter resultados diferentes, mas eu não quero mudar minhas ações, eu não quero mudar meus sentimentos, eu não quero mudar meu pensamento. A maior prova disso é quando você fala isso para uma pessoa. Pô, você consegue mudar a sua vida simplesmente pensando diferente. Aí o cara pensa, no negócio de segredo, por exemplo, o cara pensa assim, beleza, então eu vou pensar que tá chegando um cheque de 1 milhão na minha caixa de correio. Aí ele fica uma semana pensando naquilo, vai lá na caixa de correio olhar e o dinheiro não chegou. Esse negócio não funciona. Então é um processo, né? Por exemplo, eu já, durante muito tempo da minha vida, fui bem gordinho, né? Cheguei a 98 quilos. E chegou um momento que eu falei, poxa, eu tenho que mudar isso. Então o que é que eu fiz? Eu tive que mudar, estava tendo um resultado, né? Excesso de peso, gordura, obesidade.
eu não queria mais aquele resultado. Eu queria um resultado diferente. Eu queria estar mais magro, mais saudável. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que mudar minhas ações. Quais ações que eu tive que mudar? Minha alimentação, minha atividade física. Só que para mudar isso, eu tive que mudar meu sentimento. Meu sentimento com relação a essas atividades. Porque eu não sentia aquela coisa mais legal do mundo, começar a comer salada e nem fazer atividade física. Pô, vou acordar cedo, vai pra academia, ficar correndo na esteira que nem rato de laboratório, fazer musculação, vou acordar no dia todo quebrado, moído, cheio de dor, né? Então, esse era o sentimento que eu tinha quando eu pensava nessas atividades. E como é que eu fiz para mudar o sentimento que eu tinha com relação a essas atividades? Eu tive que atuar no meu pensamento. Então, eu tive que começar a pesquisar sobre alimentação saudável, sobre os malefícios que a alimentação que eu estava ingerindo estavam me causando. E aí foi nesse caminho, foi um processo, né, de pesquisar. Poxa, quando você muda a sua alimentação, você começa a ter mais energia, e aí você precisa gastar essa energia de alguma forma, e o exercício é uma excelente forma para isso. Então é uma construção. O que é que as pessoas normalmente fazem? Ah, eu tô gordo, quero emagrecer, eu quero entrar no vestido lá da festa de casamento. Aí vai fazer dieta maluca, parar de comer isso, parar de comer aquilo, os remédios milagrosos que secam a barriga em 24 horas, né? Por quê? Porque ela não quer mudar nada do que ela está fazendo. Ou seja, ela não quer mudar a ação, não quer mudar o sentimento, não quer mudar o pensamento. Então, para mim, tudo nasce no pensamento. É lá que é a chave da coisa. Tanto é que você pega os livros de Napoleão Hill, praticamente todos eles falam da questão do objetivo principal definido, que é aquilo que você quer, aquilo que você ainda não é, mas é o que você procura atingir. Então, quando você pega, e é muito massa esse experimento, porque quando você pega o papel e começa a escrever como você gostaria que sua vida fosse, porque assim, você quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, você ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas, se você pega isso e coloca no papel, te printe um retrato da sua vida, de como vai ser sua vida daqui a 5 anos, as pessoas simplesmente não conseguem fazer isso. Elas estão presas naquele momento ali, naquela situação, porque ela não consegue conceber de que o pensamento é uma ferramenta. Ela se confunde, ela acha que ela é a mente dela. Então, se a minha vida agora é assim, se a minha conta está negativa, então eu sou pobre e não tem jeito para mim. Ela não consegue imaginar que, poxa, eu consigo criar algo a partir disso. Aqui é só uma situação momentânea, é um resultado de um tipo de pensamento que eu tenho. Se eu mudar o tipo de pensamento que eu tenho, eu vou mudar o resultado lá no final. É o gatilho, né, que dispara o processo todo. Então, quando você pega lá o papel e escreve, eu quero que minha vida... Eu gosto, na verdade, de escrever como se fosse eu no futuro mandando a carta para mim do passado. Então, conto, minha vida aqui, que é aquela história de Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que pedindo, crendo, recebereis. Então, já tenho. Então, eu coloco sempre sobre essa perspectiva. E aí você começa a escrever, poxa, e hoje em dia já é mais fácil. Hoje eu consigo já me transportar para aquele momento e é como se eu já estivesse lá escrevendo realmente uma carta para mim no passado. Agora, interessante é que depois que você vai ler a carta, principalmente nas primeiras vezes, você lê aquilo e você sente que aquilo te incomodou. Por quê? Essa é a prova de que você está preso num padrão de pensamento diferente. Porque você não acredita que é possível alcançar aquilo. Porque você tem um pensamento, isso gera um sentimento, com base nas ações que você tem, nos resultados que você alcança, você chega à conclusão de que não é possível. Então você se sente ridículo lendo um pedaço de papel dizendo, por exemplo, que você tem 1 milhão na sua conta, sendo que sua conta está negativa, você está devendo para o banco. Então aquilo te causa não só um sentimento de estranheza, mas um sentimento de mal-estar, um sentimento de hipocrisia, um sentimento de estar sendo idiota, porque aquilo não é verdade, você não está vendo que isso não é verdade, a sua mente ela te força a isso. Só que você tem que ir além disso. Você vai começar a influenciar, isso é a reprogramação, você vai começar a influenciar a sua mente de que você verdadeiramente tem aquilo. E não importa se você não acredita nisso agora. Se você fizer esse exercício durante 1 mês, você vai começar a acreditar que é possível. Quando você começa a acreditar que é possível, o que é acreditar que é possível? É começar a sentir que dá. Quando você começa a sentir que dá, você começa a ter as ações que vão fazer você alcançar aquele resultado. E a partir daí vem os resultados que você queria. E aí é um ciclo. Quando você faz essa primeira vez, aí cai a ficha. Poxa, quiser caiu.
Quando você faz isso a primeira vez, cai a ficha. Porra, que massa, velho. Então, realmente é possível. E você pode começar fazendo pequenos testes. Tem um livro, acho que é Neville Goddard, que ele conta de um cara, não sei agora se foi Neville Goddard ou se foi no próprio Napoleon Hill, outro cara desse aí, que ele faz assim, um experimento com um cara pobre e tal, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele fala assim, comece a pensar como você quer que a sua casa seja. Então o cara tava lá, a casa dele, malmente ele tinha uma lareira lá para poder se esquentar, não tinha nada dentro de casa. E ele começou a imaginar, ele falou, poxa, eu quero que tenha um tapete aqui na sala. E ele começou a criar na imagem dele, na cabeça dele, acho que foi o Bob Proctor isso. Começou a imaginar na cabeça dele como é que seria aquele ambiente. E começou a alimentar aquela imagem na mente dele, todos os dias. E chegou um ponto que ele realmente conseguiu o tal do tapete do jeitinho que ele queria. Aí ele falou, pô, o negócio funciona mesmo. E aí ele começou a utilizar isso para diversas outras coisas. E começou a alcançar os objetivos que ele tinha. Mas assim, não é mágica. Ah, eu vou pensar aqui e vai chegar uma pessoa na minha porta com o tapete que eu quero. Você vai pensar, vai sentir que é possível, e esse sentir que é possível normalmente vem acompanhado das ideias que você precisa executar para atingir aquele resultado. Então não é mágica. Eu penso e o negócio chega para mim. Não, você vai descobrir quais são os meios que vão fazer com que você atinja aquele resultado. É isso que eu venho percebendo e que eu venho sentindo ao longo da minha caminhada aí com relação à questão dos pensamentos. E, às vezes, por exemplo, com relação à questão do controle do pensamento, é possível? É possível. Né? A gente, inclusive, está nesse processo. Por que é tão difícil? A gente está numa cadeia, né? na cadeia humana, que é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está atualizando o nosso veículo mental. Então, a gente já passou pelo físico, pelo energético, pelo emocional, e agora a gente está no veículo mental. Então, é natural que a gente tenha dificuldade de lidar com ele. A gente está aprendendo como é que usa essa ferramenta. Né? Então, quanto mais você praticar, menos difícil o processo todo vai se tornando. Então, por exemplo, você tem uma situação que você discute com uma pessoa e ela toca num ponto que te incomoda muito. Então, quando você não consegue simplesmente largar o osso. Né? Até o professor Hélio Couto fala, solta. E eu tive a oportunidade algumas vezes de passar por situações dessa, que eu estava muito chateado com determinada situação, e aí eu parar e pensar, mas por que você me questionar? Por que você está chateado com isso? Por que isso é tão importante para você? E chegar à conclusão de que, realmente não vai fazer nada isso para mim, não vai adiantar em nada eu ficar preso a isso. Então solta esse negócio embora, joga fora. E aí é muito difícil fazer esse processo, né? Mas à medida que você vai exercitando, você vai sentindo que você vai soltando cada vez mais rápido. Então antigamente não soltava de jeito nenhum. Ficava com aquilo ali, eu tenho que dar resposta, não sei o que e tal. Depois, com o passar do tempo, que você vai adquirindo essa percepção de que realmente os pensamentos são mutáveis, que você realmente pode escolher quais você quer ter, você começa a descartar com certa dificuldade. Pô, não quero, isso aqui não é útil para mim, não vai servir para nada, joga isso fora. Aí você vai lá e solta o negócio, depois vem de novo. E é um exercício constante. Então, voltando, por exemplo, da questão da gordura corporal, né? Poxa, quanto tempo eu demorei para chegar lá nos 98 quilos? Não foi da noite para o dia. Não foi tipo, eu comecei a me alimentar de uma maneira inadequada e no dia seguinte eu estava uma bola. Foi um processo, vendo um crescente. Então, o contrário também é a mesma coisa. Né? Se eu cheguei nesse estágio, eu quero mudar, eu quero voltar para um estágio onde eu considero ideal, também vai demorar um tempo. Tem uma maneira de acelerar isso? Tem. Mas não vai ser passe de mágica. Eu não vou tomar uma pílula e vou voltar, vou ficar com o corpo perfeito do jeito que eu sempre quis, porque seria injusto, imagine. Todo mundo tem que fazer esforço, se exercitar, mudar a alimentação, negociar com sua mente, né? A questão lá da atividade física, e você chega e, não, porque eu quero tomar uma pílula e pronto, já cheguei lá no meu objetivo, no meu resultado. E todas as outras pessoas que estão ali em busca daquilo também e que aceitaram pagar o preço para ter aquilo. Eu acho que no final das contas tudo é isso, é uma questão de se você está disposto a pagar o preço.
Porque no final das contas todo mundo sabe o que precisa ser feito. Todo mundo sabe como deve pensar. Todo mundo sabe como deve agir. O que as pessoas não estão dispostas a fazer é a pagar o preço daquilo. Então, na minha cabeça é isso. Tem uma porrada de coisa aqui para falar, mas vamos devagarzinho. Devagar sempre, né? Beleza, mas aqui já deu para extrair bastante coisa desse assunto. Acho que é um assunto bem amplo e que às vezes a gente erra em detalhes, né? Nessa coisa do pensamento, né? Mente positiva. Pensar o que você quer. Mas a verdade absoluta exatamente é essa mesmo. Que tudo é determinado pelo pensamento. E achei interessante essa parte que Peter colocou, no sentido de, por vezes, o que você vai pensando e trazendo para você é muito parecido com o celular, né? Os assuntos que você for puxando, vai aparecendo para você aquele tipo de assunto do pensamento. Aí eu me lembrei de um amigo que estava me falando no outro dia, uma certa feita, de que o Google nos ouve, né? Eu fiquei assim, o tempo todo falando, rapaz, esse Google ouve a gente. E é verdade. E, na verdade, parece que não é o seu pensamento, mas é o que você fala. E volta e meia, aquilo que você fala, daqui a pouco está na sua tela em algum momento e aparece, parece que é do nada, mas não é. Você expressou de alguma forma isso. E aí tem uma história do cara que ele disse, rapaz, esse negócio desse Google é muito doido. Começou a aparecer um monte de coisa de bebê no meu site aqui. Toda vez que eu abro, aparece coisa de bebê, carrinho de bebê, não sei o que, de bebê, um monte de coisa. Aí o cara falou, não tem ninguém grávido na sua casa, não. Eu falei, rapaz, não, minha mulher não está grávida, tal, tem minha filha lá, tal. Aí quando foi alguns dias depois, ele descobriu que a filha dele estava grávida. Esse Google é miserável, vai indicando logo ali, vai entregando o jogo. Mas é exatamente isso, basicamente o pensamento. Quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos? E quando você verbaliza de alguma forma, através de ação, ou falando sobre ele começa a ganhar status na sua cabeça. Isso acontece muito quando você quer, de repente, quero trocar, sei lá, o carro, ou que carro eu gosto lá, sei lá, de um Volvo, velho, daqui a pouco você começa, aqui não tem Volvo não. Quando você vai ver, você sai na rua, você passa um Volvo, passa outro Volvo. Então, na verdade, o que aconteceu é que o seu pensamento externado, na verdade, a sua mente passou a buscar aquilo de alguma forma. Então, o que era imperceptível você passou a ser. Então, eu entendo que realmente o pensamento termina trazendo realizações, mas não é aquela coisa pura e simples de você só mentalizar. Acho que existem ações, né, dentro daquilo que você pensa. E pensar positivamente ou focar naquilo que você deseja é importante. Aí tem o pensamento e o objetivo que pode nascer desse pensamento, de alcançar alguma coisa, de ter alguma coisa, de chegar em outro nível de alguma forma, e de repente, bom, beleza, o que é que você está, eu chamo de objetivar, né? Pode até não ser isso, mas é o que você está fazendo para chegar no seu objetivo, né? Então, quais são os passos que você está dando com base no que você está exercitando ali para aquela coisa acontecer? Então, alguns passos, na verdade, terminam corroborando com o seu pensamento, sendo ele o pensamento daquilo que você quer alcançar. E eu me lembro que esse negócio do pensamento negativo, que muitas vezes você vem à mente, até aprendi isso com você, com o Marcos. E, rapaz, o meu pensamento negativo, você fala, está cancelado e acabou. Nosso pensamento é um pensamento bom, então vou cancelar esse cara aqui, vou cancelar esse pensamento. Algumas pessoas dizem que isso não é bem assim, que funciona e tal. Alguns acham que tem que ter realmente pensamentos negativos. Mas aí, dessa nossa conversa de hoje, eu já estou tirando o seguinte, que a nossa mente já é negativa. Nossos pensamentos já são, na sua maioria, negativos. O que você precisa, então, portanto, é trazer pensamentos mais positivos, acreditar mais. Eu acho que um dos pensamentos mais fortes diante de tudo isso é você sentir
qual o seu grau de positividade e negatividade, é você começar a perguntar sobre você mesmo. Quem é você mesmo, né? Fazer uma introspecção e, pô, quem sou eu? Né? O que é que as pessoas pensam de mim e tal? Talvez isso seja interessante também, para que, de repente, você não se enxergue nem achando que é o último biscoito do pacote, ou que você seja o mais miserável de todos. Então, nesse equilíbrio é importante. E aí o pensamento pode te ajudar a reverter uma situação ou outra. Então, se eu sou uma pessoa muito negativa, eu preciso melhorar os meus pensamentos, preciso trabalhar pensamentos positivos na minha mente. E como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa negativa, que a gente tende a se valorizar demais? É exatamente vendo, ou observando um pouco mais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ou perguntando para alguém: o que você acha disso, fulano, que você está aqui comigo todo dia? Você acha que eu sou uma pessoa positiva, uma pessoa negativa? O que é que você acha de mim? Então, você vai buscando isso em você, e você pode buscar isso de outra pessoa também. Acho que esse é um ponto. Agora, isso só vai ser possível se você desperta a sua consciência no sentido de querer se enxergar, tanto em saber quem você é, quanto o seu propósito. Inclusive, isso é uma das coisas que eu tenho mais buscado nos últimos tempos em relação a mim, né? Que é ativar a mim mesmo e entender o meu propósito de vida. Então, esse é um ponto bastante interessante. E está se policiando no sentido de sentir as suas ações. Suas ações falam muito mais rápido, muito mais forte do que o que você fala. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a pessoa se acha, diz que é muita coisa, às vezes não é. Essa é o que ela acha dela. E de repente não é bem isso. Entender isso também é legal. Tanto se autoavaliar, quanto buscar a avaliação de outros. Se você chegar no ponto de se avaliar, verificar que essa avaliação não é positiva, é muito legal, aí você talvez tenha que trabalhar, talvez não, certamente, se você quiser, a partir da consciência que você toma, você vai trabalhar sua mente nesse sentido. E aí você passa uma pessoa talvez mais positiva, uma pessoa que acredita mais em você mesmo, que talvez até acredita um pouco mais nos outros, acho que é importante também. Mas o mais importante é você acreditar em você mesmo, que você é capaz de fazer qualquer coisa que você desejar. E isso pode mudar significativamente até o seu próprio destino. No final, no frigir dos ovos, você é o que você pensa. É que nem quando fala, você é o que você come. E aí Marcos falou das dificuldades dele e tal, exatamente porque o que você vai comer vai refletir no seu corpo. Então, o que você pensa ao longo do tempo refletir na sua vida. Então, a sua vida vai terminar mostrando para você os seus pensamentos, ou as suas crenças, ou alguma coisa do tipo. Então, eu entendo, né, até mais agora, associando algumas coisas que Marcos e Pita falaram aqui, é que você pode, na verdade, em mais outras associações, que você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a direção, né? Você pode alcançar outros patamares com o pensamento. Mas não é aquela coisa de vou sentar ali no sofá na cadeira e vou ficar mentalizando o dia todo aquilo. Sei lá, talvez isso possa até acontecer na mente de alguns, mas eu entendo que todo pensamento ele envolve uma ação. Eu me lembro da palavra de Jesus que, na verdade, ele fala de fé e obra, né? Fé é expectativa de realidades que você não consegue enxergar. Em outro momento, ele fala que a fé sem obra, ela é morta. Então, alguma ação você precisa fazer diante daquilo que você acredita ou dos pensamentos que você tem, para que, de alguma forma, aquilo aconteça. Mas eu acho que é mais no sentido de você agir em prol do que você pensa, acredita ou quer alcançar. Não só pensar e agir, que eu chamo de objetivar, que não sei se é um termo realmente interessante ou não, mas como tem um objetivo, eu vou objetivar, vou agir em prol do objeto, do objetivo que eu quero. Aí sim, os pensamentos vão se alinhando, vão vindo mais pensamentos, vai se fortalecendo mais, as coisas vão agregando, você vai buscando. Então, eu acho que o meu sentimento hoje é exatamente esse, que sim, pensamento é importante, e que sim,
nós somos o que pensamos, mas também somos, nós também precisamos agir em conformidade com o pensamento para alcançar tudo aquilo. Eita, assunto bom da zorra. É, isso dá pano pra manga, viu, velho? Tu é doido. Isso aí, se você vacilar, você passa o dia inteiro falando disso aí e não para de vir é, conclusão. Aí daqui a pouco chega outra conclusão. Você, putz, cara, é infinito de conclusões. E pô, top demais, velho. Graças a Deus que o mundo é assim, velho. Que a gente pode é, beber de diversas fontes aí e ver a infinidade de coisas que a nossa mente é capaz de criar, de executar e quantas maravilhas somos capazes de desenvolver, tudo baseado nos mundos diferentes, né? Que nós somos um mundo vivendo no mundo que está vivendo em outro mundo. É loucura pura isso aí, velho, mas é bacana demais. E aí eu tinha percebido já uma coisa há um tempo atrás, quando eu tinha dito que eu mudei minha forma de pensar para o lado do eu nunca perco, eu sempre ganho, eu aprendo. Nessa mesma onda aí, veio um outro conceito que eu absorvi, que é que o ser humano ele nunca fracassa. Não existe fracasso na Terra. A Terra só é composta por sucesso. Somos todos muito bem-sucedidos. E aí vem a responsabilidade do bagulho. Se você é bem-sucedido em todas as áreas, a responsabilidade do seu sucesso é exclusivamente sua. Por que, Bruno, você está falando isso? Porque se você é bem-sucedido financeiramente, emocionalmente, se você tem uma vida próspera, você tem sucesso na prosperidade. Mas se você vive uma vida escassa, você é super bem-sucedido na escassez, irmão. Você tem sucesso em todas as áreas, definitivamente. Você é aquele cara que passa o dia deitado, você é um cara bem-sucedido no campo da preguiça. Você é uma pessoa que fica o tempo todo, como eu estava falando, olhando na frente da TV consumindo porcaria, você é bem-sucedido na área da alienação. Você é bem-sucedido em tudo que você faz. Então, aí cabe você escolher aonde você vai querer ter sucesso. Esse é que é o legal da parada. E aí, quando você, já que a gente está falando de pensamento, é justamente uma troca de frequência. Olha que eu não descartei as possibilidades negativas. Eu apenas dei um significado novo a elas. Eu sou bem sucedido naquela área negativa, sacou? Então você já mudou a sua frequência cerebral. Quando eu pego e eu digo que eu nunca perco, eu sempre ganho, eu sempre aprendo, eu já botei minha mente em outro nível. Eu já estou enxergando o polo de cima das coisas. E eu já consigo ver de maneira mais clara quais são os passos que eu tenho que tomar. Aí quando eu mudo também essa frequência da minha mente, de que eu nunca tenho, eu nunca vou fracassar na vida, eu sempre vou ter sucesso, eu já tomo o controle de volta. E eu falo, bom, eu tenho que escolher aonde eu vou ter sucesso agora. É você que escolhe, velho. Não é alguém que escolhe. Aliás, quando você não escolhe, alguém escolhe por você. E aí, e aí cabe a sua escolha. Você quer ser um, um semeador, um, um fazendeiro de uma fazenda top de que só dá bons frutos? Você tem que escolher. Agora, se você também quiser escolher ser o burro de carga do fazendeiro, a escolha é sua, velho. É você que. E não tem nada de errado nisso aí. Você tá certo. É a escolha que você fez para você. O que não dá é pra você ficar reclamando disso aí, velho. De tipo, porra, você fica o tempo todo, ai, eu não queria ser, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, então mude, velho. A escolha é sua. Como é, Marcos? Velho, deu branco agora, velho. Se você escolheu e não tá satisfeito, desescolhe, velho.
Desescolhe e escolhe outra coisa. E aí eu escolhi mudar esse lance da frequência do cérebro, porque o cérebro é químico, velho. Eu sou a mente acima do cérebro, eu sou uma mente acima do meu corpo. Então, quando eu mudo, quando eu tomo a atitude de mudar a frequência, eu tô falando quem é que manda no pedaço, tá ligado? Quem manda sou eu, velho. Você aqui é uma peça no meu jogo. Quem manda aqui, quem tem o controle disso aqui sou eu. Então, eu vou mudar a frequência a partir de agora e você que se vire aí para poder agir conforme o que eu tô falando que é para ser. Então, veio muito forte esse lance na minha cabeça quando eu entendi que eu nunca ia ter primeiro. Eu sempre ia ter que ser para poder depois ter as coisas. Então não seria como você citou o lance do segredo, não seria um passe de mágica, como alguns acreditam que é um passe de mágica. Não, você tem que ser aquilo. Por exemplo, o nosso corpo, quando a pessoa trata de algumas doenças, né, que grande parte das doenças são psicossomáticas. E quando você toma esse controle de, porra, isso aqui vai ter que sair. Não nasceu aqui, vai ter que sair. E, o que é que você está dando? Você está devolvendo ao seu corpo a função que ele tem por natureza, de se autocurar. Somos naturais em autocura. Não é nada de extraordinário nisso. Quando você faz isso, você muda a química do seu corpo e é como se ele falasse assim, porra, até que enfim, velho, o cara deu a função certa pra gente. Vamos lá que a arma para isso aí a gente tem. E você vê que a pessoa fica curada daquilo. Eu digo porque eu já vi é, pessoas serem curadas de diabetes com hipnose, velho. A pessoa foi curada de diabetes com hipnose. Aí eu entendi. Eu falei, velho, a hipnose ali não foi a hipnose que curou a pessoa, definitivamente. Foi o corpo que curou a pessoa. Ela alterou a química corporal ali e deu a função real para aquilo. Outro dia eu estava conversando com um cliente que é oncologista. Ele faz tratamento de câncer e tal. E ele falou, Bruno, não existe remédio que cura ninguém, velho. Ele falou isso para mim. A única coisa que o remédio faz é preparar o campo para que o corpo faça o trabalho dele. Não existe remédio que cura. Ele só dá ali, ele só arruma a cama e fala, velho, agora é com você. É o que o remédio faz. Ele limpa a área e fala, tome, o campo tá livre aí, pode tocar o terror. E aí o corpo vai e faz o processo dele. Aí eu fechou mais ainda, eu falei, velho, é isso, velho. É o lance de você mudar a forma com que você observa as coisas. E, e daí eu passei a ter um pensamento, por isso que eu falo, eu não gosto de pensamento positivo. Isso é doido. Eu gosto de pensamento assertivo. Véio. Eu analiso porque quando eu assumi o controle, quando eu tomei a decisão de assumir o controle, eu comecei a analisar as coisas. Então eu tenho um pensamento extremamente analítico hoje. E eu observo o que está por trás do positivo e o que está por trás do negativo. Porque a gente fala assim, porra, pensamento negativo. O que é o pensamento negativo? Você tem que partir desse ponto. Por que aquele pensamento está ali? O que aquele pensamento quer me dizer? Às vezes ele está querendo te dar uma informação que você não tinha, alguma coisa que você não está prestando atenção, ou é fruto realmente de merda que você está consumindo. E aí você só tem esse entendimento quando você para analisar o que é que está por trás daquilo. Se for vazio, geralmente é a porcaria que você está consumindo mesmo. Mas tem vezes que você tá ali de boa e você tem os hábitos legais e você não perde tempo com besteira e tal, e vem um pensamento negativo. Aí você, assim, não tô rebatendo nada, mas até porque se está funcionando, continua no caminho que está funcionando. Aí você rebate. Mas se aquilo fosse como tem a parábola não, a passagem lá do tradutor dos sonhos do faraó, né?
aquilo foi um sonho que para a maioria seria extremamente negativo. Porra de ver a galera, o cara viu a galera se lascando e tal, e aí veio um cara que ele analisou o sonho do maluco e falou, não, velho, isso aqui é porque provavelmente vai acontecer isso e aquilo outro. Porque um sonho que talvez fosse um pesadelo tava dando um alerta pro cara falar, velho, vai vir merda por aí, velho. Se você não se preparar, você tá lascado. E aí eu passei a analisar o campo dos pensamentos para ver o que é que aquilo ali está querendo me dizer. Tanto positivo também, que às vezes vem um pensamento positivo na cabeça, e aí você fica feliz e abraça. Mas às vezes aquele é um pensamento consolador. Ele está vindo para te dar o que você quer, não o que você precisa. E aí, se você não analisar, você abraça aquilo, segue o caminho saltitante, mas na frente você toma um tombo e não sabe o que foi que aconteceu. Você não analisou. Então eu tô extremamente analista hoje. Eu observo tudo, vejo, tento enxergar o que é que está por trás daquilo. Agora sim, eu não me preocupo mais com o que vem de fora. Do tipo, eu não perco muito tempo tentando entender o que é que está acontecendo na mente da pessoa lá. O que está acontecendo na mente dela é problema dela. Eu estou ligado no que está acontecendo na minha. E aí, quando eu faço isso, isso é libertador porque te tira de qualquer envolvimento com o que vem de outra pessoa. Por exemplo, como aconteceu outro dia, a menina chegou no trabalho, né? Chegou e falou, poxa, fulano acha você chato pra caramba. Eu falei, e o que é que tem? Ah, você não se incomoda não? Eu falei, não, quem tá achando é ela, não sou eu que não posso me achar chato. Aí é massa, velho. Você perde essa responsabilidade de se preocupar com o que os outros estão achando, com o que os outros estão pensando. Velho, cada um é um mundo, pô. Deixa lá, a pessoa vai encontrar o caminho dela e é o processo que ela tem que passar, é a trilha que ela tem que seguir. Que a gente tem uma mania de achar que o que vale pra gente é o que vale pra todo mundo. Mas ninguém foi. Tipo, nem vou dizer, nem todo mundo foi chamado para a mesma coisa. Eu digo, ninguém foi chamado para a mesma coisa. Cada um tem um propósito diferente. Você foi chamado para uma área, o outro foi chamado para outra área. Até porque nesse vasto universo que a gente vive, não existe uma área só para cuidar. Imagina, deve ter uma infinidade de coisas que a gente nem imagina, velho, que precisa de ajuda que precisa da sua atuação específica e você está mais preocupado com o que a outra pessoa está fazendo de atuação. Então, mude essa frequência aí, velho. Quando eu mudei a questão da vibração de pensamento, eu assumi o controle. Eu expulso tudo que vem de fora, que não me tragam bons frutos, tanto de TV quanto de música que eu escuto, quanto de coisas que eu leio, o que não me traz benefício, o que não me some em nada, eu já toco fora, não me interessa, não vai me fazer crescer. Pessoas também, eu não tenho o menor trabalho hoje em dia, eu não tenho a menor, como é que se diz? Eu não tenho o menor tato de ficar conservando gente que não me some em nada do meu lado. Se não agregar em nada, eu também já descarto. Vai embora, siga a sua vida, só pega pelos cabelos, larga no rio e deixa ir embora. É por aí, velho. E eu tô levando a vida assim, velho. Eu olhei, resolvi olhar para dentro e falar, velho, a instituição mais valiosa que eu tenho é a minha própria vida. Foi me dada de graça. E o lance de graça vem da graça, né? Foi me dado, velho. Velho, isso alguém deu para mim para eu poder cuidar, porra. É uma responsabilidade do caralho. Você cuidar da sua vida. E eu resolvi cuidar. Eu mudei essa questão. Ontem eu tava tendo uma conversa com minha esposa aqui em casa mesmo, falei do meu filho. Falei, velho, ele tá com 7 anos. Falei, velho,
Vou lhe dar uma ideia aqui, que a gente estava conversando sobre as pessoas que não se soltam no mundo, né? Não saem das amarras e tal, e vivem a vida presa. Aí a gente chegou num ponto em que as pessoas que não precisam, mas que continuam morando com os pais, mas não tem a menor necessidade daquilo e passa a vida toda debaixo das asas dos pais, né? Tem medo de sair para o mundo. Eu digo isso porque eu sei que tem casos que pessoas moram com os pais porque os pais são debilitados, precisam de uma atenção e tal. É diferente. Mas a pessoa que não tem a menor necessidade de estar com os pais é porque tem medo de sair para o mundo. Aí eu olhei para ele e falei, velho, ele consegue com 6 anos. Ele, velho, é o seguinte, com 16 anos você vai cair fora e você vai cuidar de sua vida, viu, velho? Você não vai ficar morando comigo, não. Aí ele arregalou o olho assim. Aí eu percebi que o olho já começou a vir um monte de lágrima. Aí eu cheguei, já larguei essa ficha. Aí você fala, porra, você é miserável, você bloqueou o menino. Mas ao mesmo tempo eu já meti a outra ficha em seguida. Eu falei, sabe por quê? Porque eu quero ir na sua casa, pô, brincar na sua piscina, descer lá no tobogã que vai ter em sua piscina e tal. Ele, mas a piscina, o tobogã vai ter que ser um tobogã grande para poder descer adulto. Eu falei, então, porra, você já faz um tobogã grande e tal. Aí ele, porra, ele ficou empolgadão. A ideia dele ter uma casa dele já ficou top para ele, tá ligado? E eu achei massa esse lance de ontem. Do como. Ali eu já inseria a semente ali, velho. E aí agora é só ir regando quando chegar. Eu tenho certeza que ele vai ser muito mais destravado que eu. Quando chegar na idade dele, já vai estar fazendo coisa que eu nem sonhava em fazer, velho. Porque ele já vem recebendo isso de pequeno. E aí o padrão de pensamento dele também já vai trabalhando em outro nível. E é o que eu quero ver. Eu quero ver ele 10, 20, 30, 50, 100 vezes maior do que eu, mais esperto, mais inteligente, mais forte. E soltando no mundo aí, fazendo arregaço aí. Nesse mundão que foi dado pra gente. Valeu. Foi de bola, filho. Ontem foi coisa aqui, viu? Tava lembrando. Muito massa esse negócio dessa história com seu filho aí, parabéns. Eu tava lembrando aqui de. Só Fala, Zé. Não entendi, você falou o quê? Sua câmera. Será que tem minha câmera? Tá embaçada? Não tá aparecendo para mim, não. Não, mas eu tô aqui. Tá me vendo aí, Pita? Você? Tô vendo. Então pronto, Zé. O problema é seu. Vai cuidar da sua vida. Ah, ele caiu pra aí. Massa, vamos lá. Então, eu fiz umas anotações aqui. Exemplo do condenado com meu papel escolhido. Muito massa um vídeo que eu assisti ontem, cara. De um vídeo que o cara falava assim, como que pessoas comuns conseguem fazer coisas extraordinárias. E eu achei muito interessante esse vídeo. Agora também, né? Pronto, tá vendo? Na Chico da nossa vida tudo dá certo, velho. Caiu de novo? Ah, tá aí, beleza. Bom, é o seguinte. Tava lá vendo esse vídeo, né? Como as pessoas comuns conseguem fazer coisas extraordinárias. E ele trouxe alguns exemplos muito interessantes de pessoas que tinham 100% de garantia de que ia dar errado. E eles conseguiram converter esse 100% de garantia que ia dar certo. Olha que massa essa história. Tinha um cara que ele estava sendo julgado, né? E o juiz perguntou a ele como que ele se declarava. Ele falou, pô, inocente, eu sou inocente. Ele falou, beleza. Então é o seguinte, não vai ter julgamento, não. Vou pegar 2 papéis aqui, vou escrever as sentenças, e você mesmo vai escolher, e você vai traçar seu destino. E aí, beleza, o cara foi lá, escreveu, né, no papel, só que ele não escreveu inocente e condenado, ele escreveu condenado nos 2. E o cara já sabia. Ele falou, pô, não tem jeito, vou me lascar. Independente do papel que eu escolha, eu vou ser condenado, eu vou estar condenado. Então, na situação que o cara 100%, estava 100% condenado, não tinha salvação para ele. Foi o que esse cara fez. Ele foi lá, escolheu o papel, engoliu, comeu o papel. Aí a pessoa, porra, e agora aquela tensão, né? O cara tá condenado, tá livre, como é que a gente vai saber e tal? Falei, não, tranquilo. Vamos pegar o papel que sobrou, logicamente, o que tiver lá, o oposto é o que eu comi. E aí quando abriram, tava lá condenado, portanto, se o cara comeu o papel que sobrou, ele tava livre. Então, muito massa essa sacada, né? Como converter uma situação 100% desfavorável em algo completamente favorável.
E beleza, é uma anedota interessante, é uma história engraçada, mas tem gente fazendo isso aí no mundo, velho. Ele deu um exemplo, eu não lembro de todos agora, mas eu lembro do menino que desafiou o vento, que foi até um filme, que ele vivia lá numa situação que não tinha energia elétrica, né, e que era difícil ninguém estava fazendo nada para poder fazer isso acontecer, e ele não tinha dinheiro para pagar a escola e ficava na biblioteca, estudando, pesquisando, e descobriu lá os livros de física, começou a aprofundar os estudos, descobriu o negócio do dínamo. E esse menino foi lá, construiu um moinho e tal, tudo que já tinha lá, estava disponível para eles. E com esse moinho, ele conseguiu gerar energia suficiente para ligar, acho que 2 rádios e 4 lâmpadas. Depois ele construiu outro moinho, tinha uma bomba lá que eles usavam, né? Só que a galera não tinha acesso à água potável, porque não tinha energia para poder fazer a bomba funcionar. E aí ele foi lá, que é a parte que conta no filme, né? Fez um moinho, e aí com essa energia eles conseguiram não só captar água potável, como também começar a plantar e tal. Então, ou seja, o cara fez uma revolução com coisas que estavam disponíveis ali, né? Que ninguém tinha pensado naquele momento. Então, através de um livro, ele descobriu as coisas que já tinham disponíveis lá e juntou essas coisas e trouxe uma revolução fantástica lá para o povo dele. E depois ele contou outra história que eu achei muito interessante. Tinha uma empresa que, com petróleo, né, essas coisas, tem um vazamento de petróleo, e essa empresa gastou milhões e milhões e passou, acho que 30 anos tentando tirar o petróleo de lá daquele ambiente, só que não conseguiu. Acho que eles conseguiram tirar só 18% do petróleo, depois de muitos milhões investidos. E um cara, um cabeleireiro, vendo essas informações, essas notícias, ele percebeu o seguinte: nas imagens que passavam, tinham as lontras. E ele viu que as lontras estavam muito carregadas, cheias de óleo. Ele falou assim: porra, vou fazer o seguinte. Pegou os cabelos que ele estava lá cortando do povo, jogou dentro de uma meia, encheu um balde com água, botou óleo e jogou essa meia com o cabelo dentro do balde. E aí, alguns minutos depois, essa meia tinha sugado o óleo todo com os cabelos. E aí ele criou um produto que hoje é utilizado, né, patenteou inclusive esse produto, e é utilizado para remover óleo, para esses desastres ambientais. E é um produto que é infinitamente mais eficiente do que qualquer outra coisa que as pessoas já criaram. Pra vocês terem uma ideia, dá para reaproveitar 99 vezes essa meia com cabelo dentro. E aí, quer que começaram a fazer? Criou-se uma ONG para recolher o cabelo desse pessoal que está cortando o cabelo por aí, para criar essas meias, esses negócios assim, para poder sair recolhendo os óleos. E o cara tá milionário aí com essa ideia. Então, olha que negócio interessante, né? Tipo, de uma situação que não tinha situação, não tinha jeito de resolver, você consegue converter aquilo em algo que funciona infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que alguém já pensou. Então, isso é o poder que a nossa mente tem, né? O poder de combinar, o poder de criar, o poder de fazer associações. E é isso que a gente precisa desenvolver, né? Não ficar preso no problema, mas buscar a solução. Depois desse vídeo, teve outro que eu estava vendo, do Murilo Gun, um cara bem interessante também. Ele falando sobre o processo de aprendizado e tal, né? Que as escolas, elas focam muito na resposta certa, só que elas acabam esquecendo, ignorando completamente o processo do saber pensar, o processo do saber encontrar a resposta certa. Aí ele deu 2 exemplos que eu achei massa, tipo assim, eles têm lá aquele exercício que um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Aí a escola quer a resposta certa. Mas, poxa, eles não param para pensar o seguinte, falam, pô, a resposta certa seria então 15 dias. Né? Se um faz em 30 dias, 2 fazem em 15 dias. Só que ele falou, pô, a resposta certa podia ser em 2 meses, que vão ficar conversando o tempo todo e não vão produzir, vão perder produtividade. Aí você, porra, velho, é engraçado, mas é verdade. Outro exemplo, você tá lá comendo um pacote de um saco de pipoca, você come um saco de pipoca em 15 minutos sozinho. Em quanto tempo 2 pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Aí você vai fazer a conta lá, sei lá, 7 minutos e meio. Fala, não, pode ser 5. Porque antes era você sozinho, você estava comendo lá de boa, agora tem outra pessoa, você vai comer mais rápido porque tem concorrência. Pode ser sua mãe e tal, mas porra, concorrência tá rolando lá, você tem que comer agora mais rápido. Então, porra, e é massa isso. Você vê que realmente faz sentido isso, né? Depois ele falou de desenvolver habilidades cinto do Batman, ele falou, porra, o Batman é o super-herói mais
legal que tem, porque ele é o único que não tem superpoderes, né? Ele só tem o cinto de utilidades dele lá, e dentro daquele cinto dele tem umas paradas que servem para quase tudo. Então são habilidades genéricas, né? Que ele falou, poxa, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, então eu procurei desenvolver habilidades cinto do Batman, habilidades genéricas, como oratória, como... Ele deu uns exemplos lá que eu esqueci agora, mas habilidades que... negociação, habilidades que seriam úteis em qualquer área da vida dele, independentemente do que ele resolvesse fazer. Você quer falar alguma coisa, Peter? Para somar com isso aí que você está falando, não à toa no filme Batman vs Superman, aquilo que se fala o tempo todo aqui, que é a disciplina vence o talento, é bem claro aquilo ali, que Batman dá um cacete em Superman, né? E só não matou porque o nome da mãe dele era igual o nome da mãe do cara e aí ele parou. Mas é por aí, a linha é essa mesmo. Massa. E aí, velho, é muito massa o que a gente consegue fazer com a nossa mente. Ela tem um potencial absurdo. Só que se você fica preso às coisas que não dá para fazer, isso é impossível, você já fechou sua mente. Então, ao invés de você fechar a sua mente, aí a gente tem a questão das perguntas poderosas, né? Ao invés de você pensar, pô, isso aqui não tem jeito, não tem como fazer. Você pensa assim, como que eu posso fazer isso funcionar? Você abre a sua mente para você coloca a sua mente num estágio de procurar soluções. Porque se você diz, não tem jeito, beleza, não tem mais nada que eu precise me preocupar aqui, vamos cuidar de outra coisa. Então, a mente, ela está o tempo todo trabalhando nas questões. É o que o Einstein fazia, por exemplo, né? Então, ela é uma ferramenta fantástica, porque você dá um problema para ela e esquece, ela fica trabalhando naquele problema para você. Então, ele pensava lá nas teorias dele, pô, como é que eu vou chegar nessa informação, nesse resultado? Eu não conseguia. E aí, beleza, vou tocar violino. Pegava o violino, ia tocar o violino dele lá, de boa e tal, e o cérebro não parava de trabalhar no problema. De repente, tava lá e, pô, já sei. Voltava lá e continuava o trabalho dele. Né? Então, a mente é uma ferramenta, e a gente pode usar essa ferramenta ao nosso favor. Depois você falou esse negócio do escolher, desescolher, né? E mais uma vez a gente chegando naquela questão da ação. Velho, quanto mais... Eu já tô ficando chato com esse negócio, porque quanto mais eu vou me aprofundando nos assuntos, qualquer coisa, eu vou chegando a certeza de que é ação, velho. Ontem eu tava participando, me convidaram para participar de um estudo online, né? Chamado Imutabilismo. E aí a gente começou a conversar e tal, trouxeram um trecho de um livro lá pra gente discutir. E aí chegou no ponto que falava muito disso, da questão das opiniões, que as pessoas estão tendo muitas opiniões, está levando as pessoas a muito sofrimento, engano e tal. E ali pra mim, velho, eu falei assim, velho, a gente tem que parar de ficar dando opinião, pitaco em tudo e começar a olhar pra dentro de você, velho. O que é que você consegue fazer? O que é que você precisa melhorar em você? E focar naquilo. Dane-se o resto. Se você me perguntar hoje o que é que tá acontecendo aí no mundo, eu não sei lhe dizer, sinceramente. Eu sei algumas coisas que me interessam aqui, mas, pô, como é que tá o Covid, não sei aonde, como é que tá a política, como é que tá a economia até sei que me interessa um pouco, mas, assim, as coisas que não me interessam, eu simplesmente não vejo. Ah, porque você tem que assistir o jornal para você estar bem informado, porque, velho, não me interessa por isso, não. O que for para mim, que for do meu interesse, que for importante para mim, vai chegar até mim. Para mim, isso aí é fato. Eu não preciso me preocupar em buscar as informações. Eu só preciso me preocupar em fazer as perguntas certas. Então, hoje, o meu foco é 100% esse. E aí, esse negócio do escolhe e desescolhe foi uma experiência que eu participei na Ayahuasca, que eu estava contando a Bruno. Aí eu estava lá e, poxa, naquela situação, né, naquele ambiente, estava conversando lá com seres, e aí eu perguntei assim, poxa, e agora, como é que a gente faz aqui? Como é que eu faço para... Eu nem lembro a pergunta que eu fiz, mas eu fiz uma pergunta lá, ele falou assim, escolhe. Eu falei assim, mas escolhe como? Escolhendo, velho. Aí eu falei, pô, e se eu fizer a escolha errada? Tá? Diz, escolhe. E aí, porra, caiu a ficha da simplicidade que é a coisa. Então, é realmente a ação. Lá no estudo que eu estava fazendo com a galera, estavam falando de um negócio do método perfeito. E para mim esse negócio não entra na minha cabeça, velho. Para mim não existe nada perfeito, né? Do ponto de vista... O que é que eu entendo que é perfeito? É algo que é completo, acabado. Não tem mais nada que você possa fazer para melhorar aquilo. E não existe isso. Na minha cabeça, pelo menos. Eu não consigo enxergar isso. Se você for olhar a natureza, por exemplo, 200 milhões de anos atrás, como é que eram as plantas, como é que eram os animais, até o próprio ser humano, e você for
avançando aí na escala evolutiva, você vai ver que, poxa, o ser humano de hoje é completamente diferente do ser humano de 500 anos atrás. Não completamente diferente, mas muito diferente. Então você vê que existe uma evolução, existe uma melhoria contínua, né? O Kaizen que os japoneses falam. Então o tempo todo as coisas estão se modificando. Então não existe esse conceito de perfeito. Né? Na minha cabeça, entendendo perfeição como algo que está completo, que não pode ser ajustado, melhorado de qualquer forma. Sempre dá para melhorar, sempre dá para ajustar, sempre dá para criar uma coisa de uma maneira diferente. Uma outra coisa que eu estava observando, aqui, pensando aqui, foi o Pita falou assim, que me acha você chato pra caramba, tal. E aí eu lembrei de uma outra história. Perguntaram ao general, acho que é Lee o nome dele, não lembro o nome, mas perguntaram ao general, o que você acha do general fulano de tal? Mas eu acho que ele é um general fantástico, um cara inteligente, um estrategista muito bom e tal. Aí o pessoal pergunta assim, mas você sabe que ele não gosta de você? Ele falou, eu sei, mas você perguntou o que é que eu acho dele, né? Não que ele acha de mim. Então achei muito massa isso aí. Que é exatamente essa coisa de você não estar preocupado com a opinião alheia, mas se preocupar com você mesmo, com aquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar. Então, a nossa mente é uma excelente ferramenta para isso. Se a gente souber utilizar ela, não tem limite para o que a gente consegue fazer. O problema é que a gente fica preso nas coisas. Pô, minha vida não tem jeito. Eu nasci pobre, vou morrer pobre, ou a minha situação é essa, não tem como mudar. Pô, não tem como mudar se você continuar pensando da mesma maneira, se você continuar sentindo e agindo da mesma forma. Mas está no seu controle, está 100% no seu controle. Engraçado, a única coisa que está 100% no seu controle, por exemplo, o resultado da sua ação não está 100% no seu controle. Digamos, por exemplo, eu estou agora aqui, essa semana eu vou lançar o meu curso de Excel. Eu quero, sei lá, vai fazer 50 vendas nessa semana. Isso não está no meu controle. Mas o que está no meu controle é qual o caminho que eu vou seguir, qual o planejamento que eu vou fazer para atingir esse resultado. Isso está no meu controle. Entende? Então, a única coisa que está no nosso controle, a gente não cuida. A gente deixa solto. A gente fica só no desejo. Pô, eu gosto, pô, seria muito legal se fosse, né? E aí quando não dá certo, a gente arranja um culpado. Pô, não deu certo porque, pô, esse cliente não quer nada com a hora do Brasil, os caras não querem aprender, não sei o quê. Então terceiriza a culpa e pronto, tá tudo certo. E a coisa que você poderia fazer, você não faz. Exatamente porque você está pensando errado, você não está usando. Eu me lembro de uma frase de Faustão que eu achei muito massa, até hoje eu guardo ela comigo. Que é assim, cabeça não serve só para separar a orelha. Então, pô, use esse cérebro, velho. Utilize essa ferramenta que você tem. É uma ferramenta fantástica, uma ferramenta criadora. Tudo que existe, tudo que você olhar aí, onde quer que você olhe, ela existiu primeiro na cabeça de alguém. Então, não tem nada impossível. Só é impossível se você fechar sua mente. Se você disser para ela explicitamente, não precisa se preocupar com isso aqui não, porque aqui é o máximo que a gente consegue fazer. Aí ela vai começar a procurar outra coisa. E note que você não consegue parar de pensar. Você está o tempo todo pensando. Agora, você pode utilizar, olha só que poder fantástico, né? Porque você tem 70 mil pensamentos dia. É uma confusão frenética na sua cabeça. Ok, isso é o lado negativo da coisa. Mas se você para e pensa, porra, eu tenho 70 mil pensamentos dia. Imagine se eu direcionar esses 70 pensamentos dia, 70 mil pensamentos dia, para uma coisa que eu quero. Imagine o que eu consigo fazer. Então, o problema não é que você pensa demais. O problema é que você não está sabendo direcionar os pensamentos para algo que seja útil para você. É isso. Show de bola. É só aprendendo, pai. E aí a gente vai vivendo situações que a gente vai associando, né? Essa coisa do aprender. E o Peter falou assim, pô, velho, já foi, velho. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui porque o pior já tá aí. Aí me lembrei se foi um vídeo, ou foi um livro de Maçã, não lembro, que ele fala assim, que a gente já tá condenado à morte, velho. Então você não tem que ter medo de nada. Porque qual o maior medo que você pode ter? De morrer. Mas você vai morrer. Pronto, já se lascou, você vai morrer. Então não tem porque você ter mais medo de nada, a gente já está condenado. Então o que a gente pode fazer com esse sentimento? Putz, cara, eu posso fazer melhor. Porque fazer errado ou deixar de fazer já está na essência. Não vou fazer não para não dar errado. Putz, cara, quanto mais errar
você puder, melhor. Porque você vai aprender diversas maneiras de não fazer, de como não fazer, diversas formas de como não fazer, até você aprender a fazer aquilo que é correto. Então, não é o medo de errar. Quando você tem medo de errar, você não consegue realizar. Então, é realizando que você vai errando, vai aprendendo. Como na bicicleta que eu falei, pô, foi andando de bicicleta, qual é o meu maior medo? Cair. Então, se você tem medo de cair, você não vai nunca andar de bicicleta. Então, você tem que encarar. Cair, você vai cair de qualquer forma. Se você encarar a ideia de andar, de ir andando e tal, daqui a pouco tira uma roda, tira outra e já vai, você cai, levanta de novo, vai novamente. Uma criança aprende a andar. Essa coisa toda eu acho muito interessante. E aí eu estava me lembrando de um fato que aconteceu uma vez que eu fazia um treinamento, eu fiz sorteio de 2 camisas daquela Conhecimento a Poder, e aí a galera, aí teve uma menina lá, já sei que eu não vou ganhar, eu nunca ganho nada, eu nunca ganhei nada. Eu falei, como assim não? Você ganhou essa vida. Você imaginou quantos espermatozoides tinha e você conseguiu chegar até aqui? Isso aí é azar, né? Essa é sorte. De repente você criou, só que você não deixou que a concorrência te vencesse. Você desenvolveu ali aquele mecanismo de chegar no seu objetivo. Então você não pode achar que você é uma pessoa que não tem sorte na vida ou coisa do tipo. Você tem sim. Acreditar e tira essa coisa da sua cabeça. Você é uma pessoa que tem sorte, você tem vida. Então você consegue realizar aquilo que você quiser. Então vamos acabar com esse negócio de pensamento negativo. Aí tal, brinquei um pouco com essa ideia lá na sala e tudo bem. Aí rolou o sorteio, né? Aí rolou o sorteio, o primeiro sorteio que eu fiz, um brotherzinho ligou, a menina ficou assim, né? Quando chegou outro sorteio, quem ganhou? Ela. Da menina que nunca tinha ganho nada na vida, né? Pô, nunca ganhei nada na vida, nunca ganhei nada na vida. Ficou assim, super feliz. Eu digo, você como é importante você mudar o seu pensamento, você tem sorte sim, pense que você tem sorte, que você pode, aquilo que você quer, não que você vai depender da sorte, você depende de ação, mas você praticou uma ação, você pensou positivamente, você tirou da sua mente aquela ideia de que você era incapaz de ganhar alguma coisa e ganhou. Então, é aquela coisa que você sabe, por exemplo, quantas sementes pode ter numa fruta, mas você nunca pode saber quantas árvores aquelas sementes pode gerar. Então, diante do que você tem, você vai buscar e criar aquilo que você acredita. O pensamento, que seja ele, acaba sendo de pensamento positivo ou negativo, mas o pensamento de criar. O pensamento de criar é aquele que te impulsiona a realizar, a agir, né? E isso termina sendo talvez o nosso grande intento. Pensamento gera ideias. Ideias, quando praticada, geram realizações. E acho que esse é um ponto do pensamento. Não é, portanto, ficar paradão lá e dizer, porra, tem um pensamento aqui de ter isso ou de ter aquilo, e não fazer nada que possa gerar ou produzir aquele pensamento. Então, o pensamento tem que gerar ação na gente, de tirar da inércia, né? Então, quando ele tira da inércia, a coisa começa a acontecer. E até a sorte de vida, eu nasci assim. A gente volta na história, a gente tinha pessoas que nasciam para ser alguma coisa. Tipo assim, um eunuco, um escravo. Não, você nasceu escravo, se você é escravo, você vai ter que servir. As pessoas eram treinadas para serem escravos. E esse era o pensamento dele. E qualquer coisa que ele pudesse ter na vida era com base naquela escravidão. Então, o meu mérito é ser escravo. Então, tem pessoas que nasceram, bom, não, você tem que ter um emprego, você tem que ter estabilidade, você tem que ter um bom salário. Isso fica na cabeça da galera, e a galera vai trabalhando a sua vida também nisso. Então, o pensamento gera dela em torno daquilo. O seu futuro já está traçado. Você nasceu assim, Deus quis assim, e isso e aquilo. Então, a pessoa termina vivenciando e o seu pensamento fica somente dentro daquele ciclo de ideias que foram implementadas nela. Então, acho que o pensamento, sem dúvida, é libertador, você poder pensar e sonhar.
pessoas que sonharam e realizaram, todos os grandes pensadores, né, tanto que fala assim, foram grandes realizadores. Eu me lembro de Da Vinci, né? E o cara que era um grande pensador e ela realizava tudo que vinha na cabeça dele. Até eu fiquei surpreso na primeira feira que eu fui para falar sobre Da Vinci. Da Vinci era só Mona Lisa e acabou, meu irmão. Não tinha mais nada na vida, mas o cara realizou imensas coisas. Inclusive, eu fui com os meus filhos ver essa coisa do Da Vinci, acho que foi a ideia de Marcos, não sei, deles lá. Eu fiquei surpreso com quanta coisa aquele cara criou naquela época dele e que até hoje serve de inspiração para o nosso mundo. Então, aquele cara pensou, ele não ficou bitolado dentro daquele sistema que implantaram sobre ele, mas ele foi capaz de pensar mais do que isso, ele foi capaz de realizar. E aí, quando a gente vai vendo exemplos como esse, a gente começa a entender que, sim, se alguém pode, eu posso, porque qual é a superioridade que ele tem em relação a mim? Ele é ser humano igual, talvez tenha nascido eu tive oportunidades diferentes ou coisa do tipo, mas se alguém realiza alguma coisa, eu sou capaz de realizar também. E tudo começa onde? Do pensamento. Mas aí tem as ações, e essa inércia que a gente tem que tirar. Então, esse foi um aprendizado que eu peguei aqui, né? Eu tinha uma base desse sentimento, mas ficou mais fortalecido com o que vocês trouxeram aqui, para mim. E até aquilo que a gente às vezes fala, pô, a gente sabe, ou melhor, a gente não sabe, né? A gente aprendeu que se a gente não pratica, a gente não sabe. A gente conhece. A gente conhece que o pensamento pode, mas quando a gente pratica aquilo que a gente pensa, a gente realiza. Show de bola. Obrigado mais uma vez, queridos. Valeu. Vou fazer minhas considerações finais logo aqui. Não querendo largar o osso, mas se deixar também, eu sei que a gente passa o dia todo falando sobre. Tem uns certos temas que despertam uma, uma emoção maior, né, para você entendê-las e saber utilizar ali de forma eficiente. Mas temos que agir, né? Depois daqui a gente tem que colocar tudo em prática de acordo com a quantidade que a gente já absorveu, para depois a gente vir com mais resultados e gerar um conceito ainda maior. Então acredito que a funcionalidade é mais ou menos por aí. Foi top demais, velho. Top demais. É um tema que me agrada bastante. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa. E mais uma vez foi extraordinário. Foi nada melhor do que começar uma segunda-feira numa energia alta dessa daí. E aí você já toca seus projetos com todo o gás. E já com o pensamento ali em outra frequência. Olha que negócio massa, velho. Você já entra com a mente já pronta. Já lubrificou todas as engrenagens e tal. E tá pronto pro jogo. Isso aí, bacana. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado pelo início de semana, pelo início de dia. E vamos tocar o terror agora, velho. Vamos sair com as engrenagens, já tá tudo ajustadinha, tudo calibrada e vamos para cima agora. Agora é só agir. Valeu, galerinha. Valeu, meu irmão. E é isso aí. Uma coisa que acabou de passar aqui e me contaram é o seguinte: para a gente pegar os pequenos desafios e começar a enfrentar, né? E a gente normalmente quer fazer uma coisa já gigante, uma coisa imensa, e pegar esses pequenos desafios, essas pequenas coisas que a gente o que é que você acredita que não é possível, que não pode ser feito, né? Coisa pequena do seu dia a dia aí, e começar a enfrentar isso, começar a pensar sobre isso de uma maneira diferente e executar. Eu já adicionei mais uma coisa aqui na minha rotina de manhã. Eu acordo de manhã, cara, aquela sonolência, né? Agora eu já vou fazer minha atividade física, depois tomar um banho gelado, com tudo escuro. E depois eu vou cuidar da vida, vou fazer a meditação e tal.
Então é interessante hoje isso, né? Que eu acordei, fui lá tomar meu banho, e já não foi mais uma questão tomar banho com a luz apagada, sabe? Já era, tipo, já era o padrão, já era o normal. Então eu fui lá, já apaguei a luz, já tomei meu banho. E aí, à medida que você vai exercitando isso, você vai vendo que realmente aquela coisa, porra, engraçado, hoje foi o segundo dia disso, eu falei, já perdeu completamente o sentido dessa coisa do medo de ficar no escuro. Né? Então, você vê que é uma pequena ação. Pode ser que não seja nada fantástico para quem estava de fora olhando, porra, mas para você é aquela coisa, quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Você vai exercitando ali os pouquinhos e você vai conseguindo alcançar coisas e as pessoas depois não entendem como foi que você conseguiu fazer aquilo. Simplesmente porque você exercitou, pegou aquelas pequenas pedrinhas que tinha no meio do caminho e foi trabalhando elas. Então é beleza, galera. Beleza, galera. É isso aí. Zé, quer fazer alguma consideração aí? Eu já tá bom, já posso seguir daqui. Não, beleza, já fiz a minha consideração, já tive bastante proveito, show de bola, como sempre. Agradeço só mais uma vez, abraço e façam um excelente dia, uma excelente semana. Abraço. Show de bola. Então, vamos nessa. Bom dia a todos vocês. Vamos ali um pouquinho, vamos ali praticar e amanhã a gente volta para compartilhar. Valeu, galera. Espera aí que eu apertei o botão errado aqui. Stop. Ih, rapaz, o negócio tá ruim hoje, tá aí não. Peraí. Agora